Oi, gente. Bom dia a todas e todos. A gente vai seguir para a próxima mesa do dia, que é a segunda, de camada de infraestrutura. Vamos fazer sem intervalo por causa do tempo, para otimizar as coisas. Quero aproveitar e convidar para integrar a mesa junto comigo a Manuela Maia Ribeiro e o Arthur Coimbra, que eu vou apresentar com mais detalhes daqui a pouquinho para vocês. Meu nome é Beatriz Kira, eu sou doutoranda aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na área de Direito Econômico, e também sou integrante do grupo Direito e Políticas Públicas. E na minha pesquisa de doutorado eu estudo a regulação do acesso à internet e políticas públicas, e foi por isso que eu fui convidada para mediar esse debate aqui hoje, o que me deixa muito feliz e honrada. Bom, o foco dessa segunda mesa é a camada de infraestrutura da internet e as questões regulatórias e de políticas públicas relacionadas a ela. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes convidados, eu gostaria de fazer uma brevíssima introdução ao tema. Prometo que vai ser muito rápido. Como a Lilian e o professor Olivier já explicaram muito bem na excelente mesa e vídeo que nos antecedeu, a camada de infraestrutura da internet é também chamada de camada física e é composta pelos fios, cabos e outros meios físicos necessários para o tráfego de dados na internet. Essa camada física, portanto, diretamente relacionada ao fornecimento do acesso à internet, ou seja, da conexão à internet pelos dispositivos. Esse acesso à internet e aos serviços e aplicações viabilizados por ela é atualmente cada vez mais essencial para a vida das pessoas. Não é exagero dizer que a vida social, política, econômica e cultural é cada vez mais digital e conectada, de modo que os indivíduos sem acesso às tecnologias de comunicação e informação tendem a se tornar cada vez mais excluídos. Mais especificamente, as pesquisas apontam que o acesso à internet banda larga pode ser determinante para o grau de inserção de um indivíduo na sociedade. Além disso, outras experiências têm utilizado a internet como canal de participação democrática e acompanhamento de políticas públicas, como a gente viu no caso do Marco Civil da Internet e do Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais, que foram 2 consultas públicas realizadas online em que a população podia contribuir para a formulação de projetos de lei. Isso relaciona o acesso à internet também cada vez mais ao exercício da cidadania. Mais ainda, as pesquisas apontam que a expansão do acesso à internet tem implicações diretas na economia e no desenvolvimento dos países. Especialmente em países em desenvolvimento, os dados apontam que o aumento no número de lares e negócios conectados tem implicação direta no crescimento do PIB. É cada vez mais evidente, portanto, que o acesso à rede em termos econômicos, sociais e culturais é essencial e também para a realização de uma série de outros direitos. Apesar disso, no Brasil, como a Manuela com certeza vai explicar com muito mais detalhes para vocês, o acesso à internet gira em torno de 60% dos domicílios. Esse acesso, além de baixo em números gerais, ele é bastante desigual em números proporcionais e reforça desigualdades regionais, econômicas, raciais e de gênero. Alguns fatores relacionados à camada de infraestrutura da internet e à sua regulação podem ajudar a explicar essa realidade no Brasil. A configuração do mercado de banda larga, por exemplo, e o baixo grau de competitividade do setor, com altas barreiras às entradas e falta de incentivos econômicos, é um deles. Esse cenário parece indicar que a identificação e diminuição de potenciais entraves regulatórios, bem como a formulação e implementação de políticas públicas de ampliação do acesso, são muito importantes quando falamos de ampliação do acesso à internet no Brasil. O que a gente pretende explorar nessa mesa, portanto, é justamente essa relação entre acesso à internet, regulação da camada de infraestrutura e políticas públicas. Algumas questões provocadoras do debate nesse sentido seriam: qual é o perfil de usuários de internet no Brasil? Qual é a relevância da internet para a população brasileira? Quais os desafios de políticas públicas de expansão da banda larga relacionados a essas características? E como o direito ou ferramentas jurídicas poderiam contribuir para superar esses obstáculos. Para isso, é nosso prazer receber aqui para a discussão a Manuela Maia Ribeiro, que é doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e mestre pela mesma instituição. A Manuela também é bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo e em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é analista de informação do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação,
o CETIC.br, que é ligado ao Comitê Gestor da Internet do Brasil. Ela é responsável pelas pesquisas TIC Governo Eletrônico, TIC Organizações Sem Fins Lucrativos e professora doutora contratada na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EASH da USP, no curso de Gestão de Políticas Públicas. Eu vou passar a palavra para a Manuela agora, que vai fazer a apresentação dela, e depois, em seguida, eu apresento o Arthur, que vai fazer a segunda fala da mesa. Tá, eu vou trocar de lugar com você. Vamos trocar? Acho que é mais fácil. Como a gente está gravando. Tudo bem. Tá bom? Tá funcionando? Olá, bom dia a todos e todas. Obrigada pela apresentação, Beatriz. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite, mais uma vez. Eu estive aqui há cerca de 10 anos, o professor Diogo me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas aproximadamente 10 anos, no início do grupo de Direito e Políticas Públicas, aqui na faculdade. Então, eu ainda era estudante de graduação do curso de GPP e também fazia o Direito no Mackenzie, e vi o começo do grupo e ter essa oportunidade de agora de estar aqui apresentando um dos temas que eu venho pensando, estudando e trabalhando nos últimos 10 anos. É um grande prazer, viu? Eu agradeço imensamente o convite, em nome do CETIC e por mim também, que... pode passar aqui, né? Então, vamos lá. Então, hoje, na verdade, eu vou apresentar... Vou baixar um pouquinho aqui, mais fácil. Eu vou apresentar os principais resultados de uma das pesquisas que o CETIC realiza, que é a TIC Domicílios, que é uma pesquisa realizada anualmente com indivíduos no país inteiro com 10 anos ou mais de idade. E essa pesquisa, ela tem o papel de compreender como os indivíduos e os domicílios também, os domicílios, na verdade, e os indivíduos estão utilizando as tecnologias, especialmente a internet no nosso país. Então, ela traz umas dezenas de indicadores, eu vou apresentar apenas alguns, especialmente relacionados à questão de infraestrutura, mas eu convido a todos e todas que quiserem saber mais a olhar os indicadores do CETIC, porque a gente tem desde questões de acesso à internet, disponibilidade de internet, características dessa internet, até atividades, até como as pessoas utilizam a rede. Vamos lá. Mas antes de tudo, né, acho que é importante falar um pouquinho sobre o que é o CETIC. A Beatriz já falou o nome inteiro uma vez, é muito grande, eu vou falar CETIC daqui para frente, e onde o CETIC se encontra. O CETIC é um departamento dentro do Núcleo de Informação e Comunicação do .br, que é a organização sem fins de lucro que gerencia, vamos dizer assim, acho que talvez seja a melhor palavra, os domínios, entre outras ações, entre outros objetivos, gerencia os domínios no Brasil.br. Então, não sei se alguém tem um site, eu tenho o domínio.br aqui, essa pessoa entra em contato com o NIC.br por meio de um departamento chamado Registro, para, olha, eu quero ter o meu nome.com.br, eu quero ter algum domínio.br, e tem um determinado valor anual que é pago, e esse recurso é gerenciado pelo NIC.br para uma série de atividades. E as decisões sobre esses recursos são tomadas por um comitê, que aparece aqui na apresentação como CGI.br, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que tem o papel de discutir questões de governança, em parte de questões técnicas da internet, uma parte de regulação também, mas principalmente definir como utilizar esses recursos. E um dos objetivos desses recursos é que esse recurso, por ser uma organização sem fins de lucro, retorne para a sociedade. Acho importante também falar que o CGI, o conselho, né, é formado por um grupo de pessoas de diferentes setores. Por isso esse nome do Brasil adotar um modelo multissetorial de governança da internet. Então, tem representantes do setor governo, empresarial, do terceiro setor e da academia, que vão pensar um pouco sobre o modelo de internet do Brasil, que vão pensar como gerenciar, como utilizar esses recursos. E um dos departamentos do CGI tem várias outras atribuições, aqui eu quero chegar especialmente ao CETIC. Um dos departamentos do NIC.br é o CETIC, e o CETIC é o departamento responsável pela produção de indicadores e estatísticas. Então, desde 2005, o CETIC
produz regularmente pesquisas sobre o uso de tecnologia no Brasil em diversos segmentos. Então, domicílios, que eu vou apresentar em maiores detalhes hoje, é apenas uma das pesquisas, mas a gente tem pesquisas com empresas, organizações sem fins lucrativos, organizações de governo, escolas, estabelecimentos de saúde, centros públicos de acesso gratuito. Já tivemos pesquisas com centros públicos de acesso pago, que eram as lan houses, e etc. E entre os objetivos do CETIC está, além da produção desses indicadores, de modo regular, de modo que a gente sempre tenha dados atualizados sobre a situação brasileira em torno do uso das tecnologias, também fomentar o uso desses dados, né, dessas informações para políticas públicas, para pesquisas e etc. Pensar em como capacitar outros países também é um dos papéis, um dos objetivos do CETIC, pensar como capacitar outros países para medir o uso de tecnologia, monitorar os impactos da tecnologia na sociedade, e também a gente participa de diversos fóruns de definição de indicadores internacionais. Então, tem uma série de organismos, como a própria União Internacional de Telecomunicações, a ITU, né, que vem pensando que indicadores mínimos a gente tem que determinar para entender o avanço do uso das tecnologias nos países. Então, o CETIC também faz parte de alguns fóruns internacionais para definir esses indicadores, para refletir e definir sobre esses indicadores, de forma que a gente possa comparar a situação mundial. O CETIC, sempre que possível, tenta medir esses indicadores até para ter dados sobre o Brasil. Vou passar um pouquinho mais. E também queria... Como eu falei, né, isso eu já falei um pouquinho, a gente sempre tenta adotar referências metodológicas internacionais até para ter dados que possam ser comparáveis com outros países. Essas são as pesquisas que nós produzimos regularmente. Nós também temos estudos setoriais que podem tratar de outros temas além desses, mas essas são aqui, ou a cada ano ou a cada 2 anos, são divulgadas. E o que eu queria também, desde já falar, é que todas as pesquisas do CETIC estão disponíveis gratuitamente no site do CETIC, então é possível acessar as publicações, os indicadores. Inclusive, existe a possibilidade de pesquisadores, governos, o Arthur sabe muito bem, de ter acesso aos microdados dessas pesquisas para realizar outros estudos. Então, quem tiver interesse, eu convido a visitar o site do CETIC desde já, ou entrar em contato se quiser ter acesso aos microdados de algumas dessas pesquisas. Bom, deixa eu já até passar aqui. Antes de entrar nos resultados da TICDOM na questão brasileira, por favor, Beatriz, me avise em relação ao tempo, eu queria trazer um ponto que o CETIC vem trabalhando, em que dimensões as políticas públicas devem levar em consideração para pensar a expansão, a ampliação do acesso e uso das tecnologias no Brasil. Então, a gente vem apresentando essa figura para deixar claro que as políticas públicas não param, ou não deveriam, o nosso entendimento, não deveriam parar no acesso à infraestrutura. A infraestrutura e o acesso é apenas uma das dimensões de extrema importância, e não é à toa que existe das mesas sobre ela, mas que também a gente vem pensando que o acesso é uma das dimensões, e para pensar uma sociedade da informação, para pensar em desenvolvimento e tecnologia, também tem que ser adicionados ou pensados outras dimensões. Então, a gente propõe outras 2 dimensões para serem pensadas: as habilidades e uso das tecnologias. Então, o indivíduo está utilizando todo o potencial da tecnologia, se ele tem o acesso, mas ele utiliza só uma determinada aplicação, ou só sabe utilizar, ou só tem interesse em uma determinada aplicação. Por exemplo, mensagens instantâneas, que é uma das atividades mais realizadas, começar a se preocupar com as diferenças no uso da tecnologia. E, por fim, um conceito também que a gente vem pensando, além de habilidades, é da apropriação, né? Da questão do potencial. As pessoas estão utilizando todo o potencial da tecnologia, elas estão sabendo como utilizar, enfim, pensando em termos de desenvolvimento econômico, social, etc. Então, esse é um ponto que eu queria deixar claro desde já, que são várias dimensões, apesar do foco dessa mesa ser o acesso à infraestrutura. E um ponto também que o Alexandre Barbosa, que é o gerente de CETIC, destaca bastante, eu gostaria de destacar também, é o papel das pesquisas para mostrarem os dados desagregados, para mostrarem não apenas os valores total para o Brasil, para mostrarem questões como regiões que essas pessoas, indivíduos estão,
como a Beatriz trouxe, questões de gênero, questões raciais, questões como... Na TIC-DOM, todo ano, na TIC-Domicílios, é divulgado, pelo menos, renda, região, sexo e escolaridade, além da classe social. Então, a importância dos dados desagregados, de olhar, olha, tudo bem, estamos em 50%, em torno de 61% dos brasileiros são usuários de internet em 2016. Mas o que significa? Quem faz parte desse grupo de brasileiros que já estão conectados? Então, a gente sempre destaca a importância disso, e isso é de extrema importância para políticas públicas, e algumas vezes as explicações para essas disparidades estão em questões de infraestrutura, que são os principais dados que eu trouxe hoje, que eu vou apresentar logo agora. Então, assim, é uma descrição geral da TIC-Domicílios, a edição de 2016. Como eu disse, essa pesquisa tem como objetivo medir o acesso e os usos da população em relação às tecnologias de informação e comunicação. Ela é uma pesquisa nacional, ela é realizada presencialmente, então nós vamos em milhares de domicílios no Brasil para questionar as pessoas, os hábitos dela em relação ao uso das tecnologias, porque a gente não quer só coletar, além, enfim, da metodologia, de questões metodológicas, a gente não quer só coletar dados sobre a população que está conectada, nós também queremos entender aquelas que não estão conectadas, os indivíduos que não estão conectados. E, ano passado, foram feitas quase 24 mil entrevistas em 350 municípios. O primeiro dado que eu trago é... e essa pesquisa é a primeira pesquisa do CETIC. Então, a gente tem dados desde 2005, olhando as mudanças no uso da tecnologia, das tecnologias no país. O primeiro dado que eu trago são os domicílios com acesso à internet, os domicílios conectados. Em 2016, pouco mais da metade, né, 54% dos municípios tinham algum tipo de conexão à internet, que são aproximadamente quase 37 milhões de domicílios com acesso à internet no país. Claramente se vê um aumento, né, de 3 pontos percentuais em relação a 2015, só que a discussão é quem é que tem acesso, quem é que tem conexão no seu domicílio. Aí começam as primeiras discussões sobre desigualdades, sobre disparidades. Então, uma das variáveis que importam é a classe social que aquele domicílio, que os indivíduos daquele domicílio se encontram. Então, enquanto na classe A, B, a maior parte dos domicílios possuem alguma conexão à internet, nas classes C e D já começa a haver uma menor proporção de domicílios conectados, especialmente na classe D e E, que a gente pode pensar aproximadamente 1 a cada 4 domicílios tem alguma conexão à internet. Outra variável que demonstra diferenças é você ser parte de uma zona urbana ou rural. Então, geralmente, a zona rural tem menos domicílios conectados do que... Não, tem menos, né? Na verdade, ao longo da série histórica, a gente consegue mostrar que, geralmente, se você é conectado, seu domicílio é conectado, provavelmente você está em zona urbana e não na zona rural. Esse é um outro fato que nos últimos anos a gente vem destacando, que é as diferenças regionais, que quando a gente olha o todo, né, quase metade, 46% dos domicílios e 40% dos domicílios das regiões Norte e Nordeste estão conectados, e começa a gerar uma discussão sobre a desigualdade regional no país, enquanto 64% dos domicílios na região Sudeste já possuem conexão. Num primeiro momento, em termos de políticas públicas, vamos pensar como ajudar a região Norte. Só que, quando olhar, e aí a tabela ao lado ajuda a visualizar isso, em números absolutos, apesar de proporcionalmente a região Sudeste ter mais domicílios conectados, aqueles que não estão conectados representam em números absolutos a maior região com domicílios desconectados, 10,6 milhões, né? Quase 11 milhões de domicílios na região Sudeste não possuem conexão à internet. Então, assim, as políticas públicas também têm que levar em consideração essas informações. Pensar, olha, tudo bem, o Norte tem uma série de dificuldades e devido à região que se encontra, as características socioeconômicas também dessa região e geográficas, mas também existe uma grande população na região Sudeste que não tem, uma grande parte dos domicílios que não possuem acesso à internet.
E por que esses domicílios? Essa também é uma pergunta que a gente faz desde o início da pesquisa. Por que o domicílio não possui acesso à internet? O principal motivo, e também, na verdade, o motivo mais citado quando você pergunta questiona uma série de motivos, e também o que é o principal motivo é achar caro. Então, 1 a cada 4 municípios, olha, o principal motivo é que eu acho muito caro, eu não vou pagar por essa internet. Destaco outros motivos que aparecem também que podem refletir sobre outras ações de políticas públicas. O segundo motivo mais citado ser falta de interesse e também 14% dos domicílios citando por não saberem usar a internet. Então também é uma questão de... a falta de interesse não aparece só na pesquisa brasileira, em outros países também. E até hoje não tem uma resposta muito clara do que seria essa falta de interesse. A internet não é útil para mim ou eu nem sei para que ela serve, então eu respondo falta de interesse. Até uma questão de ser uma pergunta talvez sensível. Quem quer dizer eu não sei o que é internet, eu não sei usar a internet, enfim. Quem tiver interesse em estudar esse tema, me avisem, porque eu também tenho muito interesse em entender o que significa de fato quando alguém responde, né? É um questionário estruturado, todos têm acesso a essa lista de motivos e respondem a falta de interesse. Uma parte responde a falta de interesse como motivo para não ter acesso à internet no domicílio. E um ponto que o CETIC vem também medindo é que conexão ou domicílios hoje em dia, né, com os celulares, enfim, os dispositivos móveis de modo geral, enfim, não é necessário ter um computador para você acessar a internet do seu domicílio. E como eu disse no início, a gente usa referências internacionais e computador para pesquisa só incluem os computadores, o desktop, o portátil e o tablet. O celular, ainda na referência internacional, não é incluído. Mas o celular é uma realidade aqui no Brasil e em outros países. Então, a gente também pergunta sobre isso. Então, esse slide ele pretende demonstrar justamente isso, né? Tem 40% dos domicílios que não têm computador e não têm internet em 2016, 39% que tem tanto computador dentro desse conceito de computador que não tem o celular e tem acesso à internet, e a gente começa a encontrar, primeiro, um grupo de domicílios com computadores sem acesso à internet, de 7%, e o que dobrou, quase dobrou, né, em relação a 2015 e 2016, é justamente em 2014 e 2016, na verdade, dobrou, que é o quê? Domicílios que não têm computador, mas têm acesso à internet, chegando a 14% em 2016. Aqui, né, é para olhar... esse é um dado até que o Arthur comentou quando eu cheguei aqui, que é bastante interessante. A gente também pergunta se existe o compartilhamento do Wi-Fi da internet com o vizinho. E é um resultado que né, vem sendo destacado nos 2 últimos anos, até na coletiva de imprensa da pesquisa, que tem 18% dos domicílios com acesso à internet compartilham Wi-Fi de alguma maneira com o vizinho. E geralmente isso é encontrado nas regiões, né, em zona rural, Nordeste, 28%, né, quase 30% dos domicílios na região Nordeste compartilham com o domicílio vizinho a senha do Wi-Fi, né, a conexão. Também geralmente mais encontrado nos municípios nos domicílios com menor renda. Eu sou da TIC-Gov, né, da TIC Governo Eletrônico. Então, se eu falar municípios, prefeituras, é a minha praia, mas aqui no caso a gente está falando de domicílios. Até um salário mínimo, e nas classes C, D e E também é mais encontrado. Uma das principais hipóteses, até pelo motivo, é o custo, né, das famílias os domicílios começarem a compartilhar o custo. Mas como eu até falei para o Arthur, tem outros casos que a gente conhece. Às vezes a pessoa mora num terreno, um vizinho, a internet no quarto de trás pega melhor a internet do vizinho, e eles criam ali um combinado que quando eu estiver usando a internet em determinado cômodo, eu vou usar a sua senha e você usa a minha se precisar, enfim. Mas a principal hipótese está relacionada ao custo. Aqui também foi um dos destaques, mas eu vou passar rapidamente, né, que um destaque desse ano foi a estabilidade da banda larga fixa e a existência, né, já são quase 10 milhões de domicílios que usam como principal conexão móvel 3G ou 4G. E aí pode ter uma série de discussões, a gente pode falar mais isso na etapa de debate, talvez, de quais são as implicações disso para as atividades que as pessoas podem realizar online, né? A conexão 3G ou 4G ainda tem uma série de
pode ter uma série de possíveis limitações quanto a determinados conteúdos que você deseja acessar. Então, uma parte dos domicílios, essa é a principal forma de conexão. Ih, já 5 minutos passa rápido. Então, vou passar esse daqui, mas aqui é só para mostrar. Todos os indicadores têm uma certa regularidade, né? Geralmente, um acesso e uso mais limitado, ou mais, de alguma forma, desigual, vai estar, ou em piores proporções, né? Vai estar geralmente nas zonas rurais, domicílios ou usuários com renda familiar mais baixa e classe social C, D e E. E aí eu chegar nos usuários, né? Mas em 2016 chegamos a quase 108 milhões de usuários de internet. Em 2015 éramos 102 milhões, então 61% da população brasileira é usuário. E eu só queria destacar que o usuário de internet para a pesquisa do CETIC é aquele que usou a internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses. Aí a gente pode discutir, mas é a ideia de usar o conceito a referencial internacional. E mais uma vez as questões classe social, a área que você reside também tem implicações se você é ou não um usuário de internet. Vou passar rapidinho porque eu tenho pouco tempo, mas aqui, na verdade, eu só queria destacar o aumento dos usuários que utilizam pela rede celular, apenas pelo telefone celular, né? Se em 2014, 20% dos usuários usavam exclusivamente pelo telefone celular, em 2016, 43% dos usuários declararam que usavam a internet apenas pelo telefone celular. E também, né, isso também vem de uma diminuição do uso de plataformas tanto como computador, dispositivos tanto como computador quanto celular, e também do uso apenas do computador, né, que mais uma vez era mesa, portátil ou tablet, é isso que é incluído na pesquisa. Esse é um que eu venho destacando até nas vezes que eu apresento a pesquisa de governo eletrônico, até para pensar como é que as ações de e-gov podem ser acessadas pelas pessoas. Se você cria uma ação de e-gov que não pensa no dispositivo móvel, sendo que 76% já tem um grupo de usuários nas classes D e E que não são usuários de internet, isso já está bastante claro, mas 76% desses usuários de internet usam exclusivamente pelo telefone celular a internet. Na zona rural, 69% apenas pelo celular. E eu também destaquei a região norte, 61%. Então, tem uma parte dos usuários que a única forma de acesso de conexão à internet é o telefone celular, e a gente vem discutindo cada vez mais quais são as implicações disso. Aqui, na verdade, é o tipo de conexão, é só para mostrar a questão do Wi-Fi, mas eu queria falar um pouco disso, né? Esse é um dos últimos slides, em relação às atividades. Quais são os impactos de limitações de acesso à internet podem gerar nas atividades que as pessoas necessitam ou queiram realizar na rede? Então, um dos destaques desse ano foi a percepção de que você viver na zona urbana ou zona rural, você acessa mais ou menos conteúdo como assistir a vídeos, ouvir músicas, acompanhar. Então, há uma discussão que, geralmente, na zona rural, que também vem mostrando maior dificuldade de acesso, geralmente por conexão móvel, também os usuários de internet utilizam menos esses tipos de serviço, que geralmente estão associados a uma conexão de internet com maior velocidade, enfim, com características que permitiriam acessar esses conteúdos. Então, eu trouxe um exemplo. A TIC Domicílios tem dezenas de indicadores sobre atividades que podem ser estudadas e podem ser pensadas quais são as implicações das características da infraestrutura de acesso para garantir que as pessoas possam utilizar determinados serviços online. E eu trouxe, esse é o último slide, sobre usuários de e-gov, né? Uma discussão que a gente vem tratando, primeiro tem um grupo que não está incluído de nenhuma forma, que não está acessando a internet. E tem um segundo grupo, já está acessando a internet e realizando algumas atividades. A gente mede uma série de atividades, como eu acabei de falar. Só que ser usuário de internet não significa, por exemplo, ser usuário de governo eletrônico, não significa acessar determinados serviços, não significa acessar determinados conteúdos. Então, eu trouxe o exemplo de e-gov para ilustrar que a gente tem uma lista de serviços que são questionados, se aquele indivíduo com 16 anos ou mais utilizou ou não nos últimos 12 meses, e 61% dos usuários de internet com 16 anos ou mais falaram, não, eu utilizei um desses serviços. Mas quem são essas pessoas que utilizaram? Mais uma vez, a gente vê as diferenças, as desigualdades. 80% daqueles que têm ensino superior utilizaram algum serviço de e-gov, geralmente também com uma alta renda
familiar e das classes A e B. E quando olhamos talvez para populações mais vulneráveis, com menor escolaridade, menor renda, são as pessoas que menos... E esse resultado aqui são entre aqueles que já são usuários de internet, são as que menos utilizam esses serviços. Então, também gera uma discussão, né, que por isso que tem aquele cubo da ideia, mas o que as pessoas estão fazendo também é importante. E de que forma a infraestrutura faz parte dessa discussão, pode limitar ou pode minimizar essas limitações de acesso a alguns conteúdos, entre eles serviços de governo que podem facilitar a vida da população brasileira. Então era isso que eu tinha para falar. Tinha o de serviços eletrônicos, mas era só para mostrar a relação entre as pesquisas de domicílios com domicílios de indivíduos vêm demonstrando que os recursos móveis, os dispositivos móveis vêm sendo cada vez mais utilizados. E do lado, né, que a gente chama da oferta dos governos, eles ainda são pouco pensados. Então, eu trago aqui que apenas 24% das prefeituras declararam que tem um website adaptado para dispositivo móvel. 4% tem algum aplicativo e 7% utilizaram envio de SMS para o cidadão. Então, uma das discussões que a gente vem trabalhando no CETIC é o quanto também as políticas, no caso de governo eletrônico, vêm pensando nas formas que a população acessa hoje a internet e muito ligada a essa expansão do móvel, como eu acho que deu para ficar bastante claro a partir dos dados da última edição da pesquisa TIC Domicílios. Agora sim, eu agradeço, esse é o meu contato, eu fico à disposição para qualquer dúvida. Como eu disse, os dados estão disponíveis, tem dezenas de indicadores nas diversas pesquisas, só deu para realmente falar um pouquinho, porque o tempo é curto. Obrigada pelo convite mais uma vez, estou à disposição aí para as dúvidas. Agora foi. Obrigada, Manuela, pela fala e por se manter no tempo, foi muito preciso. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra agora para o Arthur Coimbra. O Arthur é diretor de banda larga do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil. É bacharel e mestre em Direito pela Universidade de Brasília e membro do Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicações naquela universidade. Ele foi especialista em regulação da Anatel em 2007 e, desde então, é titular do cargo efetivo de Procurador Federal. Obrigada, Arthur, pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço o convite ao Grupo Direito e Políticas Públicas e ao Núcleo Direito, Internet e Sociedade, na pessoa do professor Diogo, pelo convite, e a todos os demais que estão atuando aqui para esse evento. O que eu pretendo apresentar aqui... Está gravando? Está gravando? Isso faz muita diferença. O que eu pretendo apresentar aqui é um pouco do histórico de políticas que têm sido desenvolvidas para a expansão da banda larga, né, que é a infraestrutura de acesso à internet por excelência hoje em dia, no Brasil, pontuando alguns aspectos jurídicos relevantes ao longo desse processo. Hoje, a política pública mais consistente, digamos assim, que existe para a expansão da banda larga é o Programa Nacional de Banda Larga, que foi instituído em 2010, ao longo de um processo de 1 ano e meio muito também forte de participação, discussão interna ao governo, de participação da sociedade civil organizada, por meio de fórum, né, de um fórum chamado Fórum Brasil Conectado. E no final desse processo foi gerado um documento base para esse programa, que tem mais de 60 ações, iniciativas diferentes a serem executadas por diferentes órgãos do Poder Executivo. E essas ações vêm sendo executadas, já estão quase todas executadas até hoje, né? E elas foram construídas com base em 3 vetores, né? A expansão da cobertura do serviço, o aumento da velocidade e a redução do preço. Eram os 3 vetores principais. A gente vai ver que alguns vetores ficaram mais bem resolvidos do que outros ao longo desses anos. Ela tinha uma meta, a meta era chegar em 2014 com 35 milhões de domicílios com acesso à internet, né? De acordo com os dados da PNAD, do IBGE,
a gente chegou em 2014 com quase 37 milhões de domicílios com acesso à internet. Então, nesse aspecto, a meta em si foi atingida, né? Agora, quando a gente compara com os outros países, a gente vê que o Brasil também teve um salto interessante, né? Quando você compara tanto com países desenvolvidos, países em desenvolvimento, o Brasil conseguiu ter um ritmo de expansão um pouco mais rápido, né? Então está se aproximando aí desse pelotão de frente, ainda longe, claro, mas o importante é que a taxa de crescimento está maior, e isso mostra que no futuro a tendência é a gente convergir aí para um padrão que a gente encontra nos países desenvolvidos, que é alguma coisa próximo de 80% dos domicílios com acesso à internet. Aqui tudo baseado em dados da OIT, dados da PNAD, do IBGE e do Censo também. Agora, quando a gente olha, né, por dentro desses dados, a gente vê uma coisa que a Manuela já frisou, que é a relevância cada vez maior da conexão sem fio, ou da conexão móvel, do 3G, do 4G. Né? A partir de 2012, né, são dados do IBGE, 2012 em diante, a gente começa a ver um descolamento muito grande e até uma redução proporcional de domicílios que utilizam computadores e banda larga fixa para acessar a internet. A gente está vendo cada vez mais domicílios utilizando tablets, domicílios utilizando smartphones como um meio exclusivo ou um meio principal de acesso à internet. Muitas vezes por causa do preço, muitas vezes porque aquele domicílio não tem cobertura de banda larga fixa. Ele liga para a operadora, uma das operadoras de banda larga fixa, e não tem rede, não tem capacidade para entregar o serviço, né, onde ele mora, e outras vezes por interesse mesmo. Às vezes eu tenho acesso à banda larga fixa no trabalho, em algum outro lugar, em casa não preciso. Eu chego em casa 9 da noite, saio de casa 9 da manhã, não preciso ver uma banda larga fixa. Então a gente vê uma relevância cada vez maior da banda larga móvel ou sem fio. Agora, fazendo um pouco um exame a partir de um viés jurídico, todo esse desenvolvimento, essas metas que foram atingidas, enfim, ele se deu à margem da ortodoxia institucional regulatória, digamos assim. Então, um pequeno panorama de como é que os serviços de telecomunicações são regulados no Brasil, né? O serviço de telecomunicação ele pode ser classificado quanto ao interesse, se é um serviço de interesse coletivo ou de interesse restrito. Então, se tem um serviço de telecomunicação de interesse coletivo, é aquele que atende indiscriminadamente a população. De interesse restrito é que é voltado para públicos específicos, né? E ele também é classificado quanto ao regime em que ele é exercido. Então, regime privado e regime público. A regra é o regime privado, tá? Então, hoje, no regime privado, nós temos toda a telefonia móvel, a banda larga, a TV por assinatura, o trunking, o serviço móvel global por satélite, que é aquele Global Star, nem sei se ainda tem aqui no Brasil. Enfim. Então, todos esses serviços são serviços de interesse coletivo, né, e prestados no regime privado. E a gente só tem um serviço prestado em regime público, até mesmo por determinação da Lei Geral de Telecomunicações, da 97, que é a telefonia fixa. Você pode instituir outros serviços em regime público. Hoje nós só temos um, que é a telefonia fixa, que também é prestada em regime privado. O serviço pode ser prestado nos dois regimes. Qual a diferença essencial do regime privado para o regime público? É um conjunto de princípios. Então, no serviço que é prestado em regime privado, você tem uma liberdade de prestação como regra. Você vai onde você quer, do jeito que você quer, quando você quer, né? A empresa faz os seus planos de negócio, enfim. E no regime público você tem regulação como regra. Então os planos são bem definidos, todos os critérios são bem definidos pelo órgão regulador. Para você prestar um serviço em regime privado, se você abrir uma empresa e quer prestar serviço de acesso à internet de banda larga no Brasil, por exemplo, você vai à Anatel, você junta uma documentação que ela pede, em 4, 5, 6 dias depois você tem uma autorização. É um ato vinculado, não é discricionário, é um ato administrativo vinculado. A Anatel é obrigada a te dar uma autorização, né? Já a prestação de serviço em regime público ela depende de um contrato de concessão que é precedido de uma licitação, né? O serviço prestado em regime privado tem preços livres, né? O serviço prestado em regime público
é tarifado, em regra é tarifado, você tem que respeitar uma modicidade tarifária. Embora o serviço em regime público seja o único que esteja sujeito a obrigações de continuidade e universalização, o serviço em regime privado pode estar sujeito a algum condicionamento em prol da coletividade. Uma outra diferença também é que o serviço prestado em regime público, ele por meio do contrato de concessão, aquilo ali confere um direito adquirido às empresas concessionárias em relação às condições contratuais, inclusive o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, e no regime privado isso não existe. Né? Não existe nenhum direito adquirido às regras, a Anatel pode mudar as regras de prestação dos serviços no meio do caminho. Né? A autorização não tem prazo, a concessão tem um prazo máximo estabelecido em lei, salvo engano, de 20 anos. E o regime privado, a empresa pode desistir. Estou de saco cheio, não quero mais ser prestador de serviço de telecomunicações, tchau. No serviço prestado em regime público, isso não pode acontecer, tem um contrato de concessão. Se isso ocorrer, é uma rescisão, tem uma discussão jurídica muito forte sobre compensações e indenizações. Enfim, por que eu estou expondo esse panorama? Porque o regime público ele foi concebido para aqueles serviços considerados essenciais. Então, um serviço essencial que o Estado se compromete a manter sua continuidade, enfim, por excelência deveria estar no regime público. E a banda larga, que hoje, se não o mais demandado, um dos serviços mais demandados pela população, ela ainda está em regime privado, e a gente vai ver por quê e quais são as implicações disso. Na prática, você consegue aproximar muito o regime privado do regime público. Então, por exemplo, você não tem obrigação de continuidade no regime privado, mas a Anatel consegue instituir obrigações de qualidade a serem obedecidas por esses serviços, que acabam funcionando como uma emulação, né, uma proxy aí de uma continuidade. Você não tem obrigações de universalização dos serviços prestados em regime privado, mas a Anatel pode, por exemplo, quando ela faz uma licitação de radiofrequência, ela pode incluir naquela licitação compromisso de abrangência, que é um nome diferente para essencialmente a mesma coisa, que é uma obrigação de você levar o serviço a vários lugares que de outra forma você não levaria. Então, tem alguém online aqui. O panorama regulatório mostra que todo esse desenvolvimento, e a gente vai ver agora, ele se deu à margem dessas regras que foram concebidas lá em 1997. Né? E a primeira ação que começa a evidenciar a essencialidade e a relevância da infraestrutura de banda larga e do acesso à internet, a primeira ação governamental é o GESAC. O GESAC foi uma ação que começou em 2002. E o que é o GESAC? No GESAC, o Ministério das Comunicações contrata conexão, sobretudo conexão satelital, né, de acesso à internet por satélite, e disponibiliza para diferentes pontos de interesse público país afora. Então, são postos de saúde rurais, são escolas rurais, são prefeituras mais isoladas, telecentros, áreas de quilombos, aldeias indígenas e assim por diante. Essa velocidade era da conexão era 256K, que é satélite. Né? Em 2014, no último contrato, chegou a 1 mega por conexão, velocidade mínima. Às vezes a velocidade é um pouco maior. E a gente saiu de 3.200 pontos para quase 20 mil pontos atendidos, com uma redução de custo, enfim. E a perspectiva é que a gente melhore ainda mais esses dados, com mais pontos e mais velocidade, a partir dos novos satélites que estão sendo lançados, especialmente o satélite da Telebrás, que foi lançado agora em maio, que é um satélite em banda Ka, que dá uma capacidade 50, 60 vezes maior do que os satélites tradicionais. Depois do GESAC, um outro movimento muito grande do Poder Executivo para estimular a expansão do acesso à internet de banda larga, da infraestrutura de acesso à internet de banda larga, foi em relação ao Plano Geral de Métodos de Universalização da Telefonia Fixa. Então, a telefonia fixa tem métodos de universalização, tem o Plano Geral de Métodos de Universalização, que é revisado periodicamente. Numa dessas revisões, exerceram aí uma criatividade jurídica para tentar colocar a banda larga lá dentro, porque o objeto do contrato é telefonia fixa. Né? Então, eles criaram uma expressão que é
digamos assim, que é o backhaul em inglês, mas que tem uma construção bastante sofisticada lá no plano. Se você ler uma coisa como infraestrutura de suporte, infraestrutura de banda larga para suporte à telefonia fixa. Então eles fizeram uma salada para conseguir sustentar juridicamente a inclusão de uma infraestrutura que não é essencialmente para telefonia fixa dentro de um plano para telefonia fixa. Então, 3.439 cidades brasileiras passaram a contar com esse backhaul, que é uma infraestrutura de transporte de banda larga, né, para você escoar os dados de banda larga daquele município. E como uma espécie de contrapartida política, é um processo negocial muito conturbado com as operadoras em 2008, elas acabaram se comprometendo a prestar serviço a todas as escolas públicas urbanas gratuitamente até 2025. Então elas se comprometeram, no começo era 1 mega, passou para 2 mega, e hoje tem uma forma complexa para determinar a velocidade que a internet da escola vai ter, que parte da média das velocidades ativas do centro de fios que atende a escola. É algo bem complicado mesmo, feito para não funcionar, né? E hoje a gente tem um drama, que é as escolas estão relativamente bem atendidas, que a gente tem 85% das escolas urbanas com acesso à internet, mas muitas vezes esse acesso à internet é insuficiente em termos de velocidade, até mesmo em termos de qualidade, para um uso pedagógico. Então esse acesso ele é usado para a parte administrativa da escola. Alguma escola consegue fazer um uso pedagógico muito limitado, mas é muito aquém do que seria necessário, né? E assim, a obrigação é chegar a 100% das escolas, a gente só chegou a 85%, e os 15% em geral não são atendidos por uma série de problemas da escola. Então, muitas escolas não têm tubulação de entrada para passar o cabeamento, algumas escolas têm alguma obstrução de acesso, por exemplo, pelo diretor. Alguns diretores não querem que a operadora entre e instale aquilo. Algumas informações inexatas de onde está a escola, que foram fornecidas pelo MEC, falta de energia elétrica, enfim, uma série de coisas tem dificultado esse número chegar a 100%. Mas foi uma política forte, consistente, que vai seguir até 2025, pelo menos. E finalmente a gente chega no Programa Nacional de Banda Larga. O Programa Nacional de Banda Larga, como eu falei, foram dezenas de ações, e a ação mais visível imediatamente foi a reativação da Telebrás. A Telebrás é uma empresa que foi desestatizada, não ela em si, mas as controladas. A Telebrás era uma holding, essas controladas foram desestatizadas em 1998, a Telebrás permaneceu com uma carcaça jurídica, essa carcaça foi aproveitada para que a empresa se constituísse aí um dos vetores, um dos braços do Programa Nacional de Banda Larga. E o objetivo da Telebrás é instituir redes de transporte estruturantes no Brasil, com o objetivo de verticalizar o mercado e levar a uma redução de preço para o usuário final. Então ela tem esse backbone que foi implantado, está em operação de mais de 30 mil quilômetros pelo Brasil. Tem o satélite que ela lançou agora em maio, vai ter um cabo submarino Brasil-Europa, o primeiro cabo de banda larga direto entre Brasil e Europa. Todos os outros praticamente passam pelos Estados Unidos. Então, logo depois que a Telebrás entrou no mercado, a gente foi reativada, a gente observou uma redução consistente do preço do megabit por segundo no atacado. Então ela realmente conseguiu implicar uma redução dos preços no atacado, e essa redução de preço no atacado fomentou um surgimento de muitos provedores regionais. Então as grandes empresas de acesso à internet, muito presentes aqui de banda larga, presentes nos grandes centros, vocês conhecem, são 3, 4, 5, no máximo 6, mas a gente tem milhares e milhares de provedores regionais de acesso à internet Brasil afora, né? Tem 2.300 que regularmente prestam informações à Anatel sobre onde estão, quantos acessos têm, etc. Mas tem 7.000 autorizados pela Anatel, e informalmente se diz que na prática você tem cerca de 20.000 não autorizados pela Anatel, clandestinos, digamos assim, prestando serviço. Esses provedores cresceram muito fortemente, eles têm uma atuação muito pequena mesmo, a gente vê que 2/3 deles se limitam ao atendimento de até 6 municípios,
Tem uma pesquisa muito relevante de onde eu tirei esses dados do CETIC-BR, que é o TIC Provedores. Eles fazem essa pesquisa de 3 em 3 anos, mais ou menos. Esse ano vai ter de novo. E esses provedores, eles têm um papel muito importante no interior do país, né? A gente tem uma escassez muito grande de infraestrutura no interior do Brasil e eles, se a gente pega a média de participação de mercado em todos os municípios, eles têm em média 24% de participação de mercado e em 1.241 municípios brasileiros, que dá mais ou menos um quinto dos municípios brasileiros, 20%, eles dominam o mercado, eles têm mais de 50% de participação de mercado, esses provedores regionais. Então, são um segmento, né, eles constituem um segmento que as políticas públicas têm prestado bastante atenção no intuito de reduzir encargos regulatórios e facilitar a atuação dessas empresas. E todas essas políticas levaram, então, a uma redução forte de preços, aí já preços para o consumidor, não preço de atacado. Esses são dados da UIT, né, de 2008, 2010 para cá, a gente vê uma forte redução, tanto na banda larga fixa quanto na banda larga móvel. E assim, o Programa Nacional de Banda Larga previa uma série de outras coisas, medidas institucionais, legislativas e regulatórias que foram adotadas. A Lei do Bem, que reduziu o imposto sobre dispositivos de acesso, telefone móvel, computadores e assim por diante. A Lei das Antenas, que foi sancionada em 2015, que, digamos assim, facilita o processo de implantação de infraestrutura Brasil afora, por conta de problemas com legislações municipais, ela dá uma certa padronizada nesse aspecto. O regime especial do PNBL, que foi um conjunto de benefícios fiscais para a implantação de rede. Plano Geral de Metas de Competição da Anatel, que é um instrumento de regulação assimétrica, em que você trata quem tem poder de mercado de maneira mais grave do que você trata quem não tem poder de mercado. Os leilões de radiofrequência da Anatel, especialmente os leilões de 4G, que implicaram a expansão do 4G e do 3G também pelo país, e alguns termos de compromisso que o Ministério firmou com as empresas para que elas ofertassem banda larga a R$ 35,00 Brasil afora. Enfim, essas medidas legislativas e regulatórias, todas elas podem ser examinadas à luz de um quadrante clássico. Muita gente já deve conhecer esse quadrante, é um quadrante do Banco Mundial. Esse quadrante separa as pessoas, né, em 4 blocos. Você tem as pessoas de maior renda, ali no canto superior esquerdo, e as pessoas também no canto superior esquerdo que são mais urbanizadas, são as áreas mais urbanizadas. E no canto inferior direito você tem outro extremo que é a área rural pobre, né? E à medida que você vai se afastando, né, do extremo superior esquerdo para o inferior direito, essas políticas de expansão da infraestrutura de telecomunicações vão tendo que ser modificadas, porque os desafios são outros. Então você tem claramente, nos grandes centros urbanos ricos, você tem uma desnecessidade muito grande de regulação. Você tem 4, 5 empresas disputando, o órgão regulador precisa fazer muito pouco. Você tem uma faixa central e com medidas regulatórias você consegue levar o mercado a ser mais eficiente e expandir sua cobertura. E você tem uma faixa, que é a faixa da direita, que é a faixa que realmente você vai precisar de alguma subvenção. Você vai precisar colocar dinheiro público para fazer o acesso chegar lá. Então, o que o Programa Nacional de Banda Larga fez foi, por meio de todas essas medidas regulatórias, medidas legislativas, medidas fiscais, foi expandir a fronteira de eficiência do mercado. Então, a gente conseguiu empurrar aquela curva vermelha para mais perto, né, dos lugares mais longe, para mais perto da população mais pobre e assim por diante. Só que ainda falta, obviamente, muito o que fazer nesse segmento que continua excluído. Agora, que medidas nós podemos adotar? E aí vem os desafios que a gente tem agora, né? A evolução dos indicadores das empresas, dos principais grupos de telecomunicações no Brasil, são indicadores dos balanços, são públicos, mostram que essa tônica de expansão da fronteira da eficiência do mercado, por meio de medidas regulatórias e assim por diante, ela está esgotada. Então, assim, não existe muito espaço para fazer isso, né? A gente consegue ver nesse gráfico aí, deu muito trabalho coletar esses dados,
mas acho que ficou relativamente claro, que tanto a margem líquida das empresas, né, que é o que sobra depois que ela presta serviço para você, né, então assim, se eu tenho uma margem líquida de 5%, se tem uma margem líquida de 5%, a cada R$ 100 que ela fatura do cliente, R$ 5 sobram para ela, no final dos contos, como lucro líquido. E com esse lucro líquido, o que ela faz? Ela reinveste ou ela distribui uma parte em dividendos para os donos da empresa, que foi quem investiu no negócio, né? E o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, mostra exatamente isso. Quer dizer, o ativo menos o passivo, você tem o patrimônio líquido, é quantos os sócios efetivamente têm dinheiro na empresa e qual o retorno daquele dinheiro que os sócios colocaram. A gente vê que esses retornos são decrescentes, o retorno e a margem líquida têm sido decrescentes no mercado brasileiro e chegaram a ficar negativos em 2015, muito por causa da Oi. Se a gente tirar a Oi, esses números deixam de ficar negativos, mas a tendência não muda, elas chegam muito próximo de zero. Então é algo... É um índice, é um indicador. Então, assim, o ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então, é um percentual que dá um percentual, né? Então, e a margem líquida também, é o lucro líquido sobre a receita líquida, né? Elas entram aqui, elas divulgam o balanço, elas divulgam... É muito confuso, porque o grupo Claro, ele teve fusões, teve mudanças, quebras e tal. Então, assim, de 2010 para cá eu tenho dados deles. 2009 ou 2010 para cá. Mas eles divulgam balanço. Net também divulga. Você tem diferentes cenários, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem uma taxa básica de juros tradicionalmente alta, o que naturalmente coloca um sarrafo mais alto para qualquer negócio. Porque por que eu vou colocar meu dinheiro em um negócio arriscado, complicado, para ganhar menos do que o Tesouro me paga se eu compro uma nota do Tesouro Nacional, por exemplo? Então a gente tem problema macroeconômico no Brasil que tem que resolver, né? Então, assim, a taxa de juros na Europa, que é abaixo de 2%, naturalmente o ROI mais baixo é aceitável, né? Ainda assim, o ROI na Europa é mais alto, sim, não é negativo, né? E nos Estados Unidos ele é mais alto e tem uma trajetória que se estabilizou em 2012 e voltou a crescer. Então isso realmente tem aberrações brasileiras aqui, né, que são efeitos da nossa macroeconomia, nossa situação macroeconômica, mas é um reflexo das nossas dificuldades. O spread, como assim? Não, a taxa que eu estou utilizando é a taxa Selic. É a taxa, não tem spread. Se você utilizar a taxa média de bancos, essa taxa não é Selic, vai ser uma taxa bem maior. Aí fica pior ainda, né? Mas, olha aí, tem alguém querendo... Pronto. Mas esses são dados preocupantes, porque mostram que, como eu falei, o modo de trabalho das políticas públicas que tem sido feito parece que não vai surtir mais tanto efeito, né? Então a gente tem que mudar um pouco a maneira de trabalhar. E uma das questões que surge naturalmente eu já estou próximo de terminar, só faltam 2 slides. Uma das discussões que surgem, obviamente, a gente tem um serviço que está se mostrando cada vez mais essencial. Por que a gente não coloca esse serviço em regime público, a banda larga, né, para que ele aí possa ser universalizado e tal, etc. E aí isso não é tão fácil de fazer, porque a Lei Geral de Telecomunicações ela foi concebida num tripé, e esse tripé hoje, infelizmente, está manco, né? É um tripé de competição, então a tônica da Lei Geral de Telecomunicações é competição, né? Você tem uma atuação também da regulação, que é uma outra perna desse tripé, dessa atuação da regulação onde é necessário, onde é cabível, etc. Mas você tem uma perna da subvenção, que seria o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, que existe, né? Já arrecadou já recolheu mais de 20 bilhões de reais até ano passado, né? E efetivamente menos de R$ 1 milhão foram utilizados, né? E
E o fato de você ter a falta dessa perna de subvenção dificulta você colocar a banda larga em regime público, porque hoje já é um serviço que é prestado com ampla liberdade por milhares de empresas. Então, se você for fazer uma licitação para ver quem tem interesse em ser um concessionário de banda larga, para ter obrigação de universalização, obrigação de continuidade, regulação pesada, etc., ninguém vai querer, porque eu já presto serviço em regime privado com muito mais liberdade. E a gente um caminho que a gente já tentou também, não existe uma possibilidade jurídica de maneira imediata, alterar o objeto dos atuais contratos de concessão, que é de telefonia fixa para a banda larga. Então, concluindo já a minha fala, agora sim, né, só faltam dois. Esses são dados da telefonia fixa que só mostram a redução da demanda por telefonia fixa e essa distorção regulatória, e esse último slide. Tá em discussão no Congresso Nacional, já próximo de ser aprovado, pelo menos processualmente, o PLC 79, que o que ele faz? Ele antecipa o fim da concessão de telefonia fixa. Ele parte da premissa de que o serviço de telefonia fixa não é mais essencial, né? Em geral não é. Ele parte da premissa de que os dados, os indicadores apontam para um iminente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em benefício das concessionárias, né? Decorrente da redução da demanda e da receita, e que a maneira como o contrato é regulado, com a incerteza sobre a reversibilidade de ativos, vai desestimulando novos investimentos com a aproximação, à medida que o término da concessão se aproxima. Esse PLC 79, ele visivelmente traz alguns benefícios, quer dizer, ele elimina o risco de a União ter que manter com recursos próprios o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, que está começando a fazer água, né? Ele libera recursos hoje imobilizados na prestação de telefonia fixa, permitindo a sua aplicação em banda larga, orelhões ociosos, obrigações regulatórias desproporcionais em relação à importância de telefonia fixa. Isso tudo pode ser retirado e convertido em investimentos em banda larga, é o que se pretende fazer. Né? E as novas obrigações, elas podem ir além de 2025. Né? O contrato de concessão ele terminaria em 2025, você antecipando o fim da concessão, você pode instituir obrigações que vão além de 2025. E tem uma série de condições que esse projeto de lei prevê para a concessionária aderir, poder antecipar esse fim da concessão, a assunção de obrigações, entrega de garantias, enfim, todo o valor econômico, benefício econômico tem que ser convertido para obrigações de banda larga, enfim, uma série de condições. E aí o desafio é usar esse dinheiro, havendo esse projeto de lei sendo sancionado, é usar esse dinheiro para expandir a banda larga naquilo que ainda falta: rede de transporte, rede de acesso fixo, rede de acesso móveis, 3G para distritos não sede, 4G para municípios pequenos e assim por diante. Como já está acabando, não vou falar muito sobre isso. Quais são esses desafios específicos de atendimento, mas é importante destacar aqui como uma última declaração, né, que é a última bala de prata que existe. Então a gente vem tentando fazer uma série de coisas no Poder Executivo, Poder Legislativo, para incentivar a expansão da banda larga, e essa vai ser a última bala de prata. Depois disso não vai ter nenhuma outra fonte considerável de recurso para expandir a banda larga, a não ser que seja fazer um uso efetivo do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, que é um mecanismo que existe em vários países e que a gente não usa, né? E isso tanto para a expansão da oferta de redes, mas sobretudo para subvenção da demanda, porque a gente resolve gaps de oferta de um lado, mas muita gente não compra porque mesmo assim não tem dinheiro, e a política tradicional é você subvencionar o acesso para famílias que não têm dinheiro, o que não é possível fazer sem uma fonte de recurso corrente. O tempo é muito grande, extrapolei meu tempo absurdamente, me desculpem, mas eu permaneço à disposição para resolver qualquer dúvida. Obrigado. Muito obrigada, Arthur. Realmente o tema é muito grande, mas foi uma explicação muito completa. Eu acho que todo mundo aqui gostou bastante. Acho que a gente tem tempo para uma rodada de perguntas, talvez duas, e eu tenho 2 pedidos para essas perguntas. O primeiro deles é:
que vocês se apresentem quando for fazer a pergunta e sejam o mais objetivos e breves possíveis para a gente dar a oportunidade para mais pessoas perguntarem. E o segundo pedido é que a pessoa que quiser fazer uma pergunta venha até aqui na frente e faça a pergunta no microfone, porque como a gente está gravando, se vocês falarem de longe, o microfone não vai pegar. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, vou selecionar algumas pessoas. A Marina, o professor Diogo, você. Então temos 4 perguntas, pode ser? Vamos fazer em rodada e depois vocês respondem todas juntas, pode ser assim? Tá bom. Marina? Aí se vira aqui na frente fazendo o microfone. Esse que dá na mesa funciona? Sou Marina Pita, coordenadora do Coletivo Intervozes. É um prazer estar aqui. A agenda é muito interessante, agradeço. A minha pergunta é para o Arthur. Eu queria entender, porque quando você falou, existem outras formas de obrigar a cobertura, a ampliação da cobertura, e aí você citou os leilões de frequência. E essa é uma grande questão para mim. Quer dizer, existe esse instrumento justamente na banda larga móvel, só que não existe um instrumento na banda larga fixa. E muitas vezes eu me questiono se o amplo uso da banda larga móvel não tem a ver com essa falta de instrumento público de ampliar a oferta. Então, queria entender um pouco como é que é a avaliação de vocês sobre isso. Acho que também todo mundo na mesa pode comentar essa questão. E outra coisa é a questão do regime público não ser viável, porque hoje a oferta se dá em regime privado amplamente por todas as empresas. Uma das coalizões da qual eu faço parte entende que o banda larga é um direito seu. A gente tem um site, a gente tem uma proposta de universalização da banda larga no Brasil. E uma das propostas seria o leilões reversos, né, regime público em localidades onde teoricamente não haveria interesse comercial. Quer dizer, por que esse modelo não é interessante? E uma última pergunta, se vocês me permitem, na Plano Estratégico Digital do Brasil, desculpa se eu não sei o nome exatamente, não se fala em preço da banda larga, e isso me chamou muita atenção, porque, enfim, a gente coloca no CETIC, está aí como o maior desafio, não se toca no assunto do preço. E eu percebi que quando o IPEA foi fazer o estudo sobre a banda larga, ele apresentou esse desafio do preço da banda larga, que ele entende que não existe bancos de dados adequados para ele utilizar para fazer uma pesquisa considerando o preço real, né? Então, como é que a gente pode ter uma política de levantamento de preços para a gente ter uma base de dados completa que suporte uma política pública, e se o CETIC já pensou nisso? E aí a última pergunta para o CETIC é a correlação entre gênero e raça, e como é que a gente poder recortar isso, porque, enfim, as mulheres negras acho que têm um desafio de acesso à internet maior do que se a gente pensar só o grupo de mulheres ou só o grupo de pessoas negras. Obrigada. Bom, antes de mais nada, quero agradecer imensamente a palestra, a apresentação da Manuela e do Arthur. Foram muito importantes. Mais uma vez, obrigado por terem aceitado nosso convite. Eu queria perguntar, em especial ao Arthur, que é representante do governo, se ele considera um problema de política pública o fato de que haja uma discrepância tão grande entre acesso fixo e acesso móvel, considerando o fato de que é razoável supor que o acesso à internet móvel é distinto do tipo de acesso que se faz quando se trata de internet fixa. Você mencionou há pouco, Arthur, a expressão uso pedagógico da internet. Se é verdade que para uma parcela muito significativa da população brasileira, internet é igual a Facebook, eu me pergunto se nós não temos um problema sério aí, à medida em que as pessoas terminam identificando Facebook com internet e internet com telefone celular, e se isso não é subótimo, ou se isso não é algo a nos preocupar, dado que a internet serve muito mais, serve para muito mais coisa do que simplesmente para rede social, se a gente não está fazendo um uso inferior àquele que a gente desejaria fazer dela. Muito obrigado.
Olá, bom dia a todos. Sou a Manuela, a gente foi companheiro do CAPG. Tudo bem? Quanto tempo? Olá a todos. Meu nome é André, eu sou arquiteto, sou pesquisador do Centro... Não mais do Centro. Do Núcleo de Democracia e Ação Coletiva do SEBRAP. A minha pergunta, na verdade, uma é pela minha total ignorância. Eu gostaria de saber se existe alguma regulação para a distribuição municipal da internet, né, de troncos mais parrudos. E a segunda é que me parece um pouco estranho a gente fazer pesquisa de abrangência através de consulta a domicílio, porque o grosso da transmissão é feito em âmbito corporativo, né? E existe uma clara correlação, né, entre provimento de internet, provisão de serviços e geração de renda. Né, isso daí foi um debate bastante intenso que teve na Casa da Cidade, já faz algum tempo, de que as cidades de maior porte elas apresentam uma dinâmica pendular das suas populações que vêm aos centros trabalhar, porque tradicionalmente o emprego estava no centro da cidade, mas hoje em dia, tradicionalmente, o emprego está no centro da cidade porque a internet está no centro da cidade. Se você leva a internet para a periferia e os troncos para a periferia, você descentraliza o desenvolvimento urbano e imobiliário. E aí existe na verdade, o interesse dos provedores em minimizar o tamanho da sua infraestrutura e concentrar a transmissão de dados. Porque fica mais fácil você administrar a tua rede se ela for mais compacta e transmitir mais dados. Ou seja, existe uma necessidade da gente desenvolver uma política de capilarização da transmissão de dados para as periferias, né? E aí aquele gráfico que você fez do Banco Mundial, que é um gráfico realmente muito interessante, em termos gerais ele cabe, mas na hora que a gente pega as especificidades das grandes cidades, realmente isso não acontece. Ou seja, é bastante claro, e não é preciso ir muito longe, de que as nossas periferias não têm acesso à internet. E que, na medida que você propor e promover isso, você vai conseguir promover desenvolvimento econômico, etc, etc, etc. Então, eu queria que, né, a mesa, de uma maneira geral, discutisse um pouco isso e baseado ainda nessa ideia de que se existe uma regulação municipal, né? Quer dizer, se não existe, como é que incide? Porque o efeito dessa distribuição no território urbano é devastador, é fundamental. Né? Eu, como venho da área de inteligência de mercado, então, para mim é muito claro. Obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Isabel, eu sou aluna da graduação, estou fazendo pesquisa agora com o professor Diogo justamente sobre inclusão digital. E a minha pergunta vai para Manuela, mas tem muito a ver com algo que o Arthur também comentou. É o fato de que algumas pessoas não contratam a internet em casa porque passam muito tempo no trabalho, acham que não vale a pena gastar com a internet em casa. E pesquisando um pouco sobre inclusão digital para a minha pesquisa, eu tive acesso a um dado de que cerca de 20% da população de São Paulo tem acesso à internet, porém não tem Wi-Fi, nem 3G ou 4G contratado. Então, são pessoas que realmente acessam exclusivamente ou no local de trabalho ou em locais públicos, em restaurantes ou, de repente, Wi-Fi disponibilizado em outros lugares. E, nesse sentido, eu entendo que a pesquisa chama TIC domicílios, mas eu queria saber se vocês pretendem abranger esse público de alguma forma, porque são pessoas que estão tendo acesso ao conteúdo, por mais que, como o professor problematizou, de repente o acesso móvel não tenha tanta qualidade quanto o acesso fixo, mas eu imagino se vocês pensam em políticas para essas pessoas. Acho que são muitas perguntas bem diferentes e bem amplas,
mas como a gente está apertado no tempo, vou pedir um super esforço das pessoas da mesa, do Arthur e da Manuela, para tentarem respondê-las em cerca de 5 minutos cada um e já fazer as manifestações finais, para que a gente possa se manter o máximo possível dentro do horário. Pode ser? Quer começar? A Manuela e depois o Arthur, então. Bom, vamos lá. Eu vou começar, acho que de trás para frente, da última pergunta para a primeira. Eu não apresentei, até pelo tempo, mas a gente também tem informações sobre as pessoas. Por isso, justamente, que a pesquisa é feita presencialmente, na casa dos indivíduos, justamente para não só ter informações sobre o domicílio, mas também sobre os indivíduos. E tem indicadores sobre o local de acesso. Então, se são múltiplos locais, se é apenas um, então tem informações sobre centros públicos de acesso. Uma das dificuldades que, enfim, podemos discutir mais depois, é como numa pesquisa estruturada por questionário, questionar se a pessoa acessa em diversos lugares, né? A possibilidade de no ônibus você acessar via Wi-Fi, a internet, etc., gerou umas dificuldades pensando em termos de indicadores e referencial internacional, que não previa isso, eles demoram um tempo também para se modificarem, e o CETIC também criou em movimento, não é esse nome exato, mas tem um dos itens você não está no local fixo, você está na rua, em casa, e você tem acesso, mas essa é uma das dificuldades, mas tem a possibilidade de você saber a proporção de indivíduos que acessam no trabalho, nesses centros públicos, então também em relação ao Wi-Fi, 3G ou 4G, todas essas informações estão disponíveis na TIC Domicílios, que apesar do nome, ela também tem uma série de indicadores sobre os indivíduos. Então, não deu tempo, a gente pode conversar mais depois, mas tem outros indicadores que vão trazer essas respostas que você busca. Em relação à pergunta, né, em olhar as cidades, né, olhar a periferia, a pesquisa TIC Domicílios, desde o início, teve esse papel da abrangência nacional. E até por questões de decisões metodológicas, custo e etc., ela nunca, ou nunca foi demonstrado, né, foi divulgado por exemplo, capitais, regiões metropolitanas, etc., apesar de ser extrato certo, ou seja, todo ano, no mínimo, a gente visita uma série de cidades nas regiões metropolitanas, nas grandes metrópoles, e também capitais. O que vem sendo discutido, vem sendo estudado, é de começar a estudar os erros disso, da gente poder divulgar de uma forma mais desagregada ainda, né? Que hoje o limite, em termos geográficos que a gente apresenta os dados, é o regional, né? São as grandes regiões. Então, Sudeste, Sul, enfim, como eu demonstrei, mostrar, olha, tem milhões de domicílios desconectados nessas regiões, mas a gente não necessariamente mostra onde eles estão, nas cidades, ou nos estados, enfim, ou nas regiões metropolitanas. Mas já estão sendo feitos estudos, se tiver interesse também a gente pode conversar, da ideia de disponibilizar para alguns municípios, algumas regiões que a gente já visita todo ano, informações mais pormenorizadas. A gente sempre recebe perguntas de pesquisadores ou de prefeituras ou até do governo de modo geral. É possível ter esses resultados pelo município tal, é possível ter esses resultados pela região tal. E devido às características da metodologia mesmo da pesquisa, da quantidade de domicílios que a gente vai hoje, ainda não era possível. A tentativa de nessas que a gente sempre vai tentar demonstrar alguns resultados mais detalhados. E, além disso, além da TIC Domicílios, tem a TIC Empresas também, que questiona o acesso à tecnologia nas empresas. Mas, mais uma vez, o máximo que chega a informação regional, né? Em que regiões estão essas empresas, como é que elas usam a tecnologia e tal, mas talvez tenha alguns dados que possam ser utilizados. Acho que esses são os principais pontos. Aqui eu poderia falar, os indicadores tem diversos, a gente pode falar desde questões de preço, velocidade, e aí tem alguns problemas de perguntar para o indivíduo, né? Porque se eu perguntar para você, quanto você paga de internet na sua casa? Quantos não tem um combo, que eles chamam desse... E saber exatamente quanto paga de internet. Ou velocidade, qual a sua velocidade contratada? Também tem uma dificuldade nesse tipo de pesquisa. Então, a gente tem essas informações sabendo que tem algumas limitações, inclusive não sabe, não respondeu alto, ou então que as pessoas têm dúvidas mesmo. Falam, não sei quanto aqui desses 200, 100 reais que eu pago é de internet ou de telefone ou televisão, etc. Vamos voltar aqui para as primeiras. Em relação à fala do professor Diogo, e que ele trouxe essa questão, só reforçar que a TIC Domicílios mostram que algumas atividades você não tem diferenças
dependendo da classe social, da renda, geralmente associadas à comunicação, ao uso de redes sociais, à troca de mensagens instantâneas. O WhatsApp claramente faz com que a mensagens instantâneas seja a atividade mais realizada por quem é usuário de internet e que entra, acho que, muito naquela discussão dos usos, habilidades, enfim. E a gente também vem pensando em relação ao que o uso deve ser feito. E tudo isso eu queria falar da internet, que é do indicador ampliado, que pela primeira vez esse ano, uma dificuldade de pesquisa também, é que as pessoas estão utilizando uma série de aplicações, dispositivos, que utilizam a internet, mas elas nem se dão conta que estão utilizando a internet. Então, pela primeira vez, o indicador, quem quiser olhar no site, é o C2A ou B, agora é o C2B. Vai demonstrar, a gente perguntou para algumas pessoas que falaram: você tem internet, você usa internet? Não. Você usa internet no celular? Não. E perguntou alguns serviços e elas disseram sim, começar a incluir pessoas que estão utilizando ferramentas como WhatsApp ou talvez até o Facebook e nem associam que isso é utilizar a internet. Então, esse indicador começa a mostrar também a dificuldade e a pessoa nem percebe que aquilo é internet, ou então usa as redes sociais, ainda entra a discussão das franquias, né? Muitas vezes o acesso móvel é mais barato, tem a possibilidade de você pagar por dia ou por uso. Enfim, começa a gerar uma série de discussões e algumas dessas empresas de telefonia e tal vêm privilegiando alguns serviços. E aí lembro sempre de um exemplo da pesquisa que eu participei, que é a TIC Telecentros, que as pessoas tinham acesso à internet, mas no celular, e iam ao telecentro mesmo assim. É uma parte quali da pesquisa. E quais eram as alegações que a gente pode... olha, as atividades que eu necessito realizar na internet, eu não consigo usar no celular. Enviar um currículo, enviar um determinado serviço, acessar um determinado serviço. E outro ponto que eles falavam também era, eu acesso a internet no celular, mas é só para o Facebook, para mandar uma mensagem. Enfim, limitações, e elas buscavam esses centros públicos de acesso gratuito de forma a minimizar essas dificuldades e conseguir acessar outras aplicações, serviços, enfim, que eram necessários. É só um exemplo para ilustrar. E, por fim, a última pergunta. Em relação a preços também, só o Arthur vai falar provavelmente mais sobre isso, a gente pergunta o valor pago, mas tem uma série de discussões. Esse problema que eu já falei, de separar o combo, e é um valor fixo. Aí até teve uma discussão esse ano de como pensar a inflação em torno disso, porque o valor está cada vez maior, mas existe esse indicador na TIC Domicílios. E também é possível, nós medimos, na verdade questionamos questões, né, usamos o questionário do IBGE, na verdade, como base para perguntar as características do indivíduo e do domicílio. Então, tem uma série de informações que não necessariamente a gente divulga tradicionalmente, mas elas podem ser acessadas através dos microdados. Discutir raça vem sendo bem mais recente, inclusive, não na minha área exatamente, mas a Tatiana, que é do Centro Unesco, né, do departamento que cuida mais disso, vem discutindo com o Internet Lab como usar esses dados, porque eram dados que a gente vem coletando nos últimos 10 anos e não eram tradicionalmente usados, estavam disponíveis no microdados, mas não eram discutidos. Então, recentemente, vem toda uma discussão de como utilizar esses dados e retomo o convite para que quem tiver interesse, a gente tem todo o interesse de trabalhar juntos para refletir sobre esses temas. E, além disso, eu ia falar agora da questão de gênero também. Todas as métricas internacionais vêm recomendando questionar esse tema, apresentar esses indicadores. No caso, no CETIC, a gente usa o termo sexo, a gente não vai entrar nessa discussão, mas por sexo. Então, por exemplo, nos indicadores de governo eletrônico, que perguntam sobre os funcionários públicos, sugerem que você tenha informação sobre sexo. Domicílios também. Então, tem todo um esforço também de você ter mais informações sobre determinados grupos e essa relação com a tecnologia. Eu acho que ainda... No Brasil, especificamente, eu tenho a sensação que ainda faltam estudos mais aprofundados e tem dados. Então, acho que é importante você ter colocado esse ponto, e o CETIC tem todo o interesse em aprofundar. E temos, né, coletados. Como é que a gente pode refletir sobre isso? Era isso, agradeço o convite mais uma vez, e em outros momentos também, quando precisarem, me coloco à disposição para qualquer dúvida. O Arthur agora. Tá ótimo. Obrigado. Bom, começar na ordem. Então, as primeiras perguntas foram da Marina, né? Marina, você, pelo que eu me lembro, você fez 3 observações. Você perguntou se, né, um questionamento, uma reflexão que você fez, né, a falta, esse aumento da banda larga móvel vis-à-vis a banda larga
fixa, será que não se dá pela falta de um instrumento público que consiga, né, expandir a banda larga fixa, assim como existe para a banda larga móvel? Se aquela ideia, né, qual a percepção que se tem sobre a ideia de leilões reversos em regime público para a expansão da banda larga, e questionamento sobre disponibilidade de dados de preço. Marina, suas 3 observações são perfeitas, eu concordo com todas elas. As 2 primeiras relacionadas, né, de fato não existe nenhum instrumento comparável aos leilões de radiofrequência, né, que existem para banda larga móvel. Não existe nenhum instrumento desse tipo para banda larga fixa. Eu não vejo nenhum defeito na proposta de realização de leilões reversos para a banda larga, regime público ou regime privado. Acho que o regime público é até mais coerente com a LGT, com a Lei Geral de Telecomunicações. Só que a dificuldade nesse aspecto é sempre a disponibilidade de recursos, né? Que é aquela perna manca do tripé. Você não tem nenhum instrumento para realizar esse tipo de subvenção no Brasil. Instrumento você, assim, potencialmente você tem, mas na prática não é utilizável. Em relação a dados sobre preços, concordo que é uma grande lacuna que existe. A Anatel já percebeu isso, já se não me engano, já está fazendo pilotos de métodos de coleta de dados de preço, né? A gente não tem, a gente utiliza muito a pesquisa do CETIC, da TIC Domicílios, sobre dados sobre preço, especialmente uma tabela, que acho que é a tabela K, que infelizmente nas últimas pesquisas não foi feita, mas que é a intenção de compra. Então, assim, por faixa de renda, você diz, se a banda larga custar R$100, você compraria? E 90, e 80, e 70, e 60. E aí você vai montando uma curva de elasticidade de preço muito interessante que a gente usa para várias pesquisas internas e projeções que a gente faz lá no Ministério. A gente usa os dados do CETIC porque não existe nenhum dado mais, assim, dado administrativo, digamos assim, a esse respeito. O professor Diogo levantou uma questão que é uma questão que paira realmente nos debates sobre a discrepância entre conectividade fixa e móvel, né, em que medida esse uso que se faz da conectividade móvel ela é comparável, ela traz em si toda a potencialidade que o acesso à internet pleno, né, poderia trazer. Eu tendo a enxergar mais como o fixo e o móvel como coisas qualitativamente diferentes. Eu não entendo, e eu acho que você usou mais ou menos uma expressão parecida, né? Eu não entendo que o acesso móvel ele é pior do que o fixo, né? Ele permite aplicações que o fixo não permite, e o fixo permite aplicações que o móvel não permite. Para alguns usos, um é melhor do que o outro, sem dúvida. Alguém ter acesso à banda larga móvel, mas não ter acesso à banda larga fixa é um limitador. Isso é um limitador porque limita as possibilidades de uso, de fruição daquilo que ela tem, né? Mas eu também não vejo, não foi o caso aqui, mas em muitos debates a gente ouve algumas pessoas comentando assim, mas você vai dizer que é inclusão digital, mas o pobre só usa o celular para acessar o Facebook, para acessar o WhatsApp, não sei o que, isso não é inclusão digital. Eu tenho um pouco um pé atrás com esse tipo de argumento. Não foi feito aqui, né? São outros debates. Porque eu acho que tem dignidade, né, de alguém utilizar aquilo que tem interesse e que vê utilidade. Se ela vê utilidade na rede social e usa, se ela vê utilidade no uso do WhatsApp e usa, e só usa aquilo, é ruim. Eu queria que ela usasse mais, mas eu acho que tem dignidade nisso, né? A pessoa usar porque ela quer, porque ela vê utilidade e necessidade, né? Não foi o caso aqui, nenhuma afirmação que foi feita, mas só uma reflexão derivada dessa discussão. O André, né, do Sebrae fez uma observação muito relevante também, porque trouxe uma questão com a qual eu me debato já há alguns anos, que é o seguinte: hoje nós temos indicadores municipais de banda larga, mas na prática, quando você olha os indicadores do município de São Paulo, você vê, para São Paulo está maravilha, São Paulo está atendida, vamos para o Nordeste, né? Só que quando você abre
dentro da cidade de São Paulo, você vê exatamente isso. Dificuldade na Zona Sul, dificuldade na Zona Leste e coisas desse tipo. E eu insisto com a Anatel, e não existem indicadores, uma coisa ruim hoje, da falta de indicadores no Brasil, a gente não sabe onde as redes estão cobrindo. Então, assim, onde é que está a cobertura? A gente fez um levantamento por um esforço próprio, localizado em 2014, e a gente identificou, com esses dados de 2014, que cerca de 45% dos municípios brasileiros não são cobertos por redes de banda larga fixa capazes de entregar 10 MB. 45% estão fora dessa cobertura. Mas foi um esforço muito localizado, né? A gente tenta trabalhar para a Anatel coletar dados mais recorrentes sobre disponibilidade de capacidade de rede. A gente tem dados muito ricos sobre redes móveis, cobertura, tá? Nossos dados são invejados pelos europeus, mas nossos dados de banda larga fixa são realmente muito ruins. A gente tem que melhorar muito esse indicador se a gente quiser construir uma política pública mais sólida em cima disso, e é isso que vai revelar efetivamente onde é que estão os buracos, né? Onde é que tem mais gente para atender, né? Eu aposto com todo mundo aqui que é na periferia das grandes cidades, né? Em termos quantitativos de pessoas a serem atendidas e que hoje não são atendidas. E infelizmente não existe nenhuma obrigação regulatória, um serviço prestado em regime privado, não tem os mesmos instrumentos que a banda larga móvel, de leilões de frequência. Então não existe nenhuma obrigação efetiva de as empresas levarem rede a todos os municípios de uma cidade, por exemplo. Elas levam rede onde tem interesse comercial, e os competidores trabalham dessa forma, né? Se tem uma empresa que não está explorando o mercado potencial, entra um provedor competidor e começa a explorar aquele mercado. Isso funciona bem, mas isso é lento, né? A entrada dos competidores, a percepção de mercado, num mercado com custo de capital muito alto, como a gente já discutiu, isso fica mais difícil ainda, né? E por fim não, já acabou. Obrigado. Eu gostaria de agradecer de novo muito a participação do Arthur e da Manuela. Foi um debate riquíssimo. Por mim, eu acho que a gente podia se estender por todo o evento discutindo infraestrutura, mas acho que a gente tem vários temas interessantes para passar ainda pelo dia. E, de novo, obrigada a todo mundo que participou da discussão. A gente vai estar gravando e vai disponibilizar o vídeo dessa mesa, assim como das outras, mais tarde no site do Grupo Direito e Políticas Públicas. Se vocês tiverem algumas dúvidas, os palestrantes deixaram os e-mails, e eu espero que a gente consiga continuar esse diálogo, essa discussão em outros espaços. Muito obrigada.